para ser a maior potência do planeta. E o senhor que é jovem, saiba de uma coisa: só o trabalho, só a verdade, só o conhecimento constroem. É o meu Problemas interior da consciência de cada brasileiro. A pergunta do Fernando. O que o senhor acha que deveria ser feito para mudar a forma de pensar e agir do povo brasileiro? Excelente pergunta, senhor. Para que se mude a forma de pensar e agir da nossa população, que não tem culpa nenhuma disso, nenhuma culpa desse modo, é preciso que os meios de comunicação, servos que são hoje do sistema financeiro internacional, adquiram liberdade. Para que se possa, como num programa como esse aqui, apresentar as verdadeiras causas de tudo que acontece. Nenhum cidadão é culpado por não ter a informação. Se a informação não chega a ele, ele opina em função daquilo que a ele chega. E como tudo lhe chega distorcido, é natural que as suas conclusões também sejam falazes, sejam falsas. Então o senhor pergunta, o que é que precisa ser feito? É preciso que os... Isso é fundamental, que nós tenhamos um poder soberano, um poder legítimo, que privilegie a verdade. E que não atue como este que aí está. Este não é nosso. Esse poder que aí está. Né? Que é monolítico e que privilegia só a mentira, a deformação. Para que as pessoas mudem, é preciso que o poder central mude. São Paulo vem de Mirassol, uma cidade encantadora do interior paulista. É a Beatriz Helena. Um beijão, Beatriz. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, querido. Quais os motivos que levaram o doutor a se candidatar à presidência da República? De modo também sintético, uma senhora, né, que fez a pergunta? Beatriz. Senhora Beatriz, o que me levou a 1989, que é 7 anos atrás, foi um sentimento do qual qualquer brasileiro preocupado com a nação passa a estar possuído. Há um nome só para isso: indignação. Não há outro. Como eu passei a vida toda estudando, toda, e fui educador durante mais de 30 anos, num certo instante eu me zanguei, eu disse, não aguento mais. E fundei esta estrutura política da qual sou presidente, resolvi candidatar à presidência da República, e pouco a pouco pessoas de alto gabarito foram se aproximando. A razão é essa, exatamente. Minas Gerais, agora é a vez de atender Belo Horizonte, a capital dos mineiros, que vai ganhar dois novos bispos auxiliares, Dom Davi e Dom Décio. A pergunta vem do Maurício de Oliveira. Meus cumprimentos, Maurício. O senhor, como presidente do PRONA, tendo como perspectiva a melhora do país, dê um conselho aos jovens. Por piores que sejam as perspectivas à vista, por piores que sejam os horizontes, creia numa coisa: o Brasil tem tudo para ser a maior potência do planeta. E o senhor que é jovem, saiba de uma coisa: só o trabalho, só a verdade, só o conhecimento constroem. É o meu recado. Vamos agora ao Rio de Janeiro, Macaé, Rubens Almeida. Oba, Rubens, Fluminense, um grande abraço, querido. Saudação muito carinhosa, muito respeitosa da Tribuna Independente, na Rede Vida de televisão. A Tribuna, pergunta ao vivo, direto, o Rubens quer saber como o doutor Enéas vê a privatização da Vale. Senhor Rubens, né? Rubens, de Macaé. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? Macaé. Sim, Macaé é o estado do Rio. Senhor Rubens, lá do nosso Rio de Janeiro. Eu olho o relógio, é um hábito crônico. Senhor Rubens, a venda da Vale do Rio Doce é um crime de lesa pátria. Rapidamente eu digo para o senhor por que eu estou usando essa assertiva. A Vale do Rio Doce é detentora de um patrimônio já bem documentado, eu estou falando do patrimônio físico construído, que é gigantesco. Ela tem minas jazidas, ela tem ferrovias para levar o minério até os portos, ela tem portos, ela tem navios transoceânicos, ela tem toda uma estrutura montada que, para se montar outra vez, pelo menos 2 décadas, no mínimo, no mínimo. Fora esse valor, que pode ser calculado, ela é detentora de um patrimônio incalculável, que é o que está no subsolo, incalculável. Calcula-se algo em torno entre 1,5 a 2 trilhões de dólares. Mas não é essa a questão, porque nem por 1 trilhão de dólares valeria a pena vendê-la. Muito menos por 5, 10 bilhões que eles querem. Eu disse que é um crime de lesa pátria porque os minérios são uma questão fundamental para o 3º milênio. Os minérios são uma riqueza insubstituível, são matéria-prima. E a Vale é detentora desse potencial. Então, vender a Vale, e esse assunto certamente voltará aqui, e certamente o grande comprador será a maior mineradora do mundo. Veja o senhor, será entregar para a grande mineradora aquilo que é nosso. Quando esses minérios forem transmigrados daqui, restarão buracos vazios.
e nós não teremos mais a riqueza, a verdadeira riqueza. Essa é a questão. É um crime de lesa pátria. Rio Grande do Sul, vamos atender agora a gaúchos. Os gaúchos participando da Tribuna Independente ao vivo. Os amigos de todo o país podem encaminhar perguntas, tirar suas dúvidas junto ao Dr. Enéas Carneiro através do telefone 017-224-5556. O programa é ao vivo para todo o país. Rio Grande do Sul, a pergunta vem de Pelotas, Dr. Enéas, é do Heleno Nobre. Uma saudação muito carinhosa a Pelotas. Qual a razão do sucesso do atual presidente da República? Perfeito. Senhor Heleno, lá do Rio Grande do Sul, né? Senhor Heleno, o sucesso nas camadas menos informadas, que têm menos acesso à informação, quer dizer, as camadas menos favorecidas, eu estou falando a essas camadas, se deve a uma coisa só, a uma verdadeira falcatrua é a palavra. Porque como é estável, entre aspas, a cesta básica se mantém mais ou menos no mesmo valor. E como uma pessoa extremamente pobre vive numa economia de subsistência e ela consegue comprar sem aquele desespero da inflação, ela diz, eu estou melhor. Esse cidadão não tem ideia do que está acontecendo, que daqui a pouco isso vai explodir, que o desemprego está aumentando, que as riquezas estão indo embora, nada disso. Então, quando o senhor pega o sucesso, é nessa camada. Nas outras camadas, não é bem assim. Existe uma reação crescente contra o governo de Sua Excelência, o presidente da República, que não é dele, na verdade. Na verdade, ele é um preposto do sistema financeiro internacional. Minas Gerais, agora vem de Poço Fundo, Francisco Braz. Opa, saudação sempre muito amiga, carinhosa aos mineiros de Poço Fundo. Poço Fundo, Francisco faz a pergunta. Na sua opinião, a quebra do monopólio das telecomunicações deve modificar o cotidiano do brasileiro? Até que ponto? As telecomunicações representam um conjunto... Desculpe. As telecomunicações representam todo um conjunto de procedimentos que estão na base, na espinha dorsal do que se chama segurança nacional. Quebrar esse controle, que é da nação, a grupos privados, é certamente entregá-lo a grupos estrangeiros. Então, a nossa posição, a posição daquela estrutura política que nós criamos, é que as telecomunicações não podem também ser privatizadas. Que beleza! Tem uma pergunta aqui do Juvencio Gonçalves, que é um mecânico. Um grande abraço, querido. A vez de perguntar é do professor Dr. Vidal. E na sequência nós voltamos para Sete Lagoas. Professor. Então, Nelson, o senhor já começou a tocar na questão que eu vou me reportar, que é uma questão que dá ao povo brasileiro talvez a oportunidade maior que nenhum povo teve na sua história, que é esse potencial ilimitado e eterno de fontes energéticas renováveis, numa situação que o mundo hegemônico, as nações ditas poderosas, estão numa situação desesperadora. Os Estados Unidos têm petróleo no seu território para apenas 5 anos, o Japão para 0 anos, a Alemanha para 0 anos, para não dizer a França, a Itália, a Espanha. E nesse contexto, a única solução mundial não é, evidentemente, a energia nuclear, que está numa debacle total por muitas razões que não vamos detalhar. É esse imenso potencial armazenado graças ao reator à fusão nuclear, que é o Sol, e que é armazenado na biomassa e que permite abastecer o mundo para sempre de formas energéticas. Como é que o senhor explica, e certamente o senhor presidente da República, qual é a medida que o senhor ia tomar para que a nação brasileira ocupasse esse papel fundamental de ser a grande fornecedora energética do planeta Terra, como aliás foi previsto na revista Science, um documento do Departamento de Estado americano assim repete. Entretanto, nós estamos retroagindo. Nós estamos com o nosso povo, quer dizer, caminhando para a ruína, estamos com um desemprego terrível, a indústria indo, quer dizer, para uma inviabilidade, a indústria nacional, a agricultura falida, quando é exatamente através da terra, do sol, que nós podemos criar milhões de empregos e nos transformarmos, por que não, na nação mais poderosa do mundo, porque energia é poder, nada existe no mundo sem energia. O professor Bautista Vidal faz uma pergunta, eu vou responder para o senhor, e peço a atenção dos senhores telespectadores, que essa questão é crucial. Veja bem, professor, primeiro o senhor pergunta a que eu atribuo a situação de estarmos assim, ou seja, do absoluto desinteresse dos governos por essa questão. A que eu atribuo isso e o que farei quando chegar. Professor, os governos dos países hegemônicos não se preocuparam com energia biomassa por uma razão só. Eu morei na Inglaterra, como muitos telespectadores já estiveram lá,
E na Inglaterra, quando a gente tem 18 graus, todo mundo vai pra rua, beleza de sol. Né? 18 graus aqui é frio. Os ingleses, os alemães, os franceses não têm sol. Então, por isso, essa não foi a preocupação maior deles, nem poderia ser. Eles olharam para as fontes do subsolo, para o petróleo. Que são finitos. Claro! Então, veja o senhor. Nós que detemos isso, por que não usamos? Porque tudo que é feito aqui é ditado a partir de fora. Porque tudo que é feito aqui obedece ao comando alienígena, lá de fora. Nós, na verdade, somos comandados de fora para dentro. Essa é que é a verdade que a população não sabe. Por isso que todo mundo usa petróleo. Né? Como professores todos de economia sabem, uma parcela significativa ainda é importada. Agora, a questão é outra. O que fazer? O que farei, o senhor pergunta quando chegar lá? Mas, professor, o senhor me conhece. Será exatamente o contrário do que está aí. Vamos valorizar os nossos fatores de produção locais. Vamos restaurar o programa do álcool e muito mais. Vamos fazer com que as fontes de energia que vão mover o mundo deixem de ser dos produtos fósseis que estão acabando e passem a ser dos hidratos de carbono, dos glicídios. E isso será, com certeza, meta precípua, primacial do nosso governo. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. A presença do Dr. Ernesto Carneiro, presidente do PRONA. O programa é ao vivo para todo o Brasil.